Marcos, você tá com a esposa de Rodrigo, que é o malhado. Rodrigo não é policial penal. Rodrigo não é nada. Não é policial penal. A esposa tá falando aí, bota a imagem de Rodrigo. Bota a imagem aí, o malhado. Ele não é polícia. E aí a esposa dele, vamos ouvir. Ele pode entrar. Aí quando ele veio, ele já veio agredindo ele. Exatamente, Marcelo. Estamos aqui acompanhando a esposa de Rodrigo falando sobre o dia do ocorrido, o crime que infelizmente ocasionou na morte de Aldinei. Pra eles não brigar, ele entrou no carro e puxou e foi embora. Aí ele disse que ia voltar. Aí quando foi de noite, no mesmo dia, tava sentado na varanda, eu, minha mãe, que é idosa, e ela tem Alzheimer muito grave, cuidando, que a gente estava cuidando dela. Aí ele chegou com o carro, devagarzinho, e olhando pra varanda. Aí ele desceu do carro, pegou assim, vem cá, eu quero falar com você. Essa parte ninguém filmou. Aí ele falou assim, você quer conversar comigo? Vamos conversar como homem? Ele saiu, que ele é muito educado. Saiu. Rodrigo. Rodrigo. Quando ele saiu, eu não estou falando porque eu sou mulher dele, não. Estou contando a verdade, porque vocês filmaram uma coisa totalmente diferente. E filmaram a parte que ele estava socando ele, mas ele... Agora você está tendo a parte de falar sobre a situação. Estamos ao vivo na Lojuca e você pode falar a sua versão. Aí ele chegou, minha versão não, a verdade. Aí ele chegou, saiu do carro, você entendeu? E chamou ele para conversar, ele foi. Quando ele saiu junto dele, ele puxou a faca e começou a foquear meu marido. Poxa, ele virou... Seu esposo foi com quantas facadas? Eu acho que foi umas 5. E a agressividade dele estar em cima de Aldinei, de várias facadas? Ele estava se protegendo, você não faria isso não? De a pessoa socar você de faca e você não segurar o cara, ou você morre ou ele morre. Agora um ponto, essa relação entre você e sua irmã. Isso é importante, Vocês voltaram para Salvador? Já falei, eu voltei para Salvador para ver a situação da minha mãe, de maus trato, que eles dois estavam maltratando a minha mãe, e eu tenho prova. Você entendeu? A situação muito feia, gente. E ela é uma mulher desequilibrada, é uma louca. Ela tem um caso lá no bairro que todo mundo briga com ela. Ela é louca. E a situação foi essa, eu estou falando a verdade. Ele se defendeu. Ele deu facada nele. Se ele não tivesse lá, quem estava morto era só eu. A Juca, a gente quer saber, essa briga de manhã, essa discussão aconteceu. Por quê? O motivo, o real motivo. Ele quer você várias vezes. Você pode repetir? Dinheiro. Ele queria. Ela não queria me devolver o cartão da minha mãe para poder arrumar a casa dela e cuidar da minha mãe. O salário dele, porque ela mantinha a casa com o salário da minha mãe e o salário do meu pai, que aposentava da polícia. A casa é um lixo, você entendeu? Foi por causa disso. Seu esposo tem passagem? Não. Ele é policial penal? Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessouma maravilhosa, gente. Ele é policial penal? Ele é pessoa penal. De Minas Gerais? De Minas Gerais. Ele está de férias, ele está fazendo o quê? Ele veio, ele se afastou para vir descansar um pouco e ele pediu para poder ver a situação da sogra dele. A senhora já sabe o resultado da audiência de custódia? Ainda não. Tá na mão de Deus. Eu só sei que eu não tô falando porque ele é meu marido, eu tô falando a pura verdade. Se vocês quiserem, eu tenho prova. Você conversou com ele, ele se arrepende? Se ele se arrepende? Rapaz, eu ainda não conversei com ele, mas ele é uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa, gente. É uma pessoa maravilhosa. Vocês estão mudando a situação, vocês estão trocando por causa de um vídeo que a pessoa gravou. Sem se identificar o rosto, aqui a gente está no momento, estamos ao vivo na Lojuca, sem mostrar o rosto da senhora. Estamos aqui para falar sobre a defesa. A senhora é esposa do Rodrigo e a senhora traz de volta. A gente pegou o início já, a entrevista em andamento. Vamos para quem está acompanhando, a senhora fazer recapitular sobre essas discussões entre vocês duas. Você e sua irmã. A discussão entre minha irmã me persegue desde que eu nasci da barriga da minha mãe. Porque ela é uma pessoa problemática, é uma pessoa ciumenta, psicopata, você entendeu? Ela é uma pessoa sem noção da vida. Uma semana passada, antes de acontecer, no mesmo dia, na segunda-feira, eu conversei com um rapaz lá que é conhecido da gente. Ele falou que a minha irmã é tão louca que esse rapaz que ela um dia vai botar ele em ponta de faca. Sabe? Que ela passa mal, faz isso e aquilo, aquela loucura, aquele escândalo todo, para prejudicar a situação da pessoa que está com ela. Aquela mulher é louca, gente. Sem falar o nome da senhora, estamos ao vivo na Lojuca. Marcelo tem uma pergunta, porque é o momento de a gente esclarecer os fatos. Marcelo, pode perguntar. Ô Marcos, é o seguinte, eu quero saber o seguinte, o cara chegou pra matar Rodrigo, ela tá dizendo isso, ok? Rodrigo pegou a faca na mão de Aldinei. Rodrigo é mais forte, olha o tamanho de Rodrigo. Por que que ele, no momento que pegou a faca, não saiu, não deixou isso pra lá? Mas tem a imagem, Rodrigo dando vários golpes em Aldinei. A imagem é clara. Parece que ele tava tirando terra, né? Olha só, com o machado,
Observe essa imagem, aquela posição para você tirar a terra, quebrar alguma coisa. Meu amigo, ele foi com a faca na mão e ó, metendo no cara. Então, que legítima defesa é essa? Eu quero entender. Chamava a polícia, pô. Chamava a polícia. Agora deu vários golpes no cara. Não foram 5, não foram vários. A pergunta é essa. Vou perguntar o seguinte, a gente sabe que traz o relato que Aldi veio com a faca na mão e aí Rodrigo conseguiu mobilizá-lo e pegar esta faca. Por que tanta agressividade não segurar essa faca e chamar a polícia? Aí eu não posso te responder sobre isso, você entendeu? Aí eu não posso te responder. Mas deve ser porque na hora do calor da situação, que ele já vinha ameaçando há muito tempo. E como eu falei a você, 4 anos atrás ele me estrupou e ficou por isso mesmo. Sobre esse estupro, sobre essa sua acusação, tem alguma ocorrência? Não tem ocorrência porque ele me ameaçou. Ele disse que se eu não saísse do bairro ele ia me matar. Entendeu? Eu não tinha paz espiritual dentro no bairro que é onde eu moro. Entendeu? Eu não estou falando para proteger o Rodrigo. Eu estou falando realmente o fato que aconteceu. E ele é uma pessoa... Ela é uma pessoa que ela é louca, ela é louca. Então vocês estão fazendo uma situação que não está acontecendo. Eu sei que ele fez o que fez, entendeu? Não, minha mãe não, a minha irmã. Você entendeu? Então eu não tô protegendo ninguém. Eu só tô falando a verdade. Entendeu? Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa de coração, quem conhece ele. Ele já vem ameaçando há muito tempo. Meu pai morreu com ódio dele, dos maltratos que ele estava fazendo com ela. Ele já apanhou, ela apanha, ela tem medo dele. Ele é um pombo sujo, gente. Ele é um pombo sujo. Ele tem eu não sei ficha, mas ele é uma pessoa que tem uma índole no bairro, da onde ele vem. Por que você não denunciou ele na polícia? Eu já te falei várias vezes, eu fui ameaçada. Vou te contar uma coisa. Sabe por que eu fui embora também? Porque tem uma vez que eu cheguei de trabalho que eu desci. Quando você saiu de Salvador? Ele não registrei queixa porque ele me ameaçou. E quando ele foi na segunda-feira, ele foi para me esfaquear. Quanto tempo isso aconteceu? Só que meu marido... Esse crime aconteceu quando? Foi segunda... Essas ameaças, as ameaças contra você. Já vem muito tempo isso, moço. Já vem muito tempo esse homem me ameaçando. Mas você tem alguma prova disso? Você nunca teve uma boa relação com ele? Na verdade, eu nunca tive. Pelo fato de ele ter feito várias coisas durante esse tempo todo na minha família. Ninguém tinha paz, ninguém tem paz na minha casa. A minha mãe hoje está com Alzheimer e não gosta dele. O meu pai morreu com ódio dele, entendeu? De briga, de confusão, dele tentar fazer mal à minha família, e só isso. Mas quando você voltou, qual era a verdadeira intenção? Qual era a intenção de resolver o fato que era essa conversa com sua irmã? Se vocês quiserem, eu tenho no meu celular tudo gravado. Maus trato e dinheiro. Que ela queria porque queria o salário do meu pai e da minha mãe, que ela estava bancando ele e a família dela, porque nenhum dos dois trabalha. Você entendeu? O ódio dele e dela foi esse, que eu cheguei de repente. Porque teve gente que me ligou de lá, que era pra eu vir correndo, que minha mãe estava à míngua. Você entendeu? À míngua. Pra finalizar, a senhora fala, quantos dias você tá aqui em Salvador? Eu tenho pouco tempo. 15 dias? Uns 15, 20 dias. E esse homem já veio me perturbar com essa louca. Esse é verdade. Tá aí, conversamos com a esposa do Rodrigo. Marcelo, rapidinho, vamos conversar com a advogada de Rodrigo, de defesa, para falar essa linha de defesa sobre esse caso, sobre o excesso dessas agressões e das facadas após ele tentar se defendê-lo, como a esposa do Rodrigo falou agora há pouco com a gente, ao vivo na Lojuca. Boa tarde a todos. Corrigindo a fala inicialmente, não houve o excesso das facadas, né? A vítima, ele apresenta cortes no corpo em torno de uns 8 cortes pelo braço. O Rodrigo também, por toda a sua forma, apresenta vários golpes de facada nas costas, na mão. Então, houve uma luta corporal antes do fato em si acontecer. O laudo acostado apresenta que a vítima ela morreu de traumatismo craniano, não da facada em si. Então, de fato, foi uma briga, foi um mau momento de ambas as partes, né? A defesa volta ressaltando que foi a legítima defesa. A gente veio buscar aqui hoje uma cautelar. Pelo fato de ele ser de Minas Gerais, eu entendo que há uma certa resistência do judiciário, né, em oferecer essa cautelar para ele, mas em fase de instrução a gente vai estar apresentando sim, acostando sim os maus tratos sofridos pela sogra, né, depoimentos de vizinho de quem era o Rodrigo no bairro e de quem era a vítima e o comportamento que a vítima teve anterior ao fato ocorrido. A delegada fala sobre, advogado, sobre a questão do resultado, a prisão preventiva. A gente está aguardando a
decisão, que deve comparecer daqui a mais ou menos umas 2 horas no sistema, tá? Havendo a decisão, a gente pode estar informando para que vocês façam. O Ministério Público representou a prisão preventiva dele? Ó, o Ministério Público requereu, né, solicitou a preventiva dele, tá? Contudo, nós volto a ressaltar, nós pedimos uma cautelar, né, dada aos fatos e acreditando em ser uma legítima defesa e com as provas acostadas aos autos, a gente tem que aguardar agora, tão somente. Uma informação para confirmar sobre a esposa do Rodrigo, ela não pode voltar mais para o bairro de Jardim Cajazeiras? Na verdade, ela está com um certo receio, né? Dado a cena em si, né, a confusão a qual ocorreu, ela tem um certo receio de voltar e a comunidade não entender, né? Ter analisado só o fato do homicídio em si, né, da cena em si, e não entender o que de fato aconteceu. E foi justamente esse o motivo que ela veio tornar público, né, publicizar a legítima defesa do marido dela. Muito obrigado, doutora, falando com a gente, falando exatamente, Juca, falando sobre o parecer, infelizmente, uma segunda-feira, uma briga de família que infelizmente terminou com um final triste no bairro de Jardim Cajazeiras. Seguimos aqui acompanhando todo o desdobramento e os próximos passos do Rodrigo, que infelizmente esfaqueou e que veio à morte do Aldinei.